Exatamente. Entendeu? Agora você vê, entra uma circunstância, a mesma circunstância, vamos colocar, em que o missionário, né, ou a pessoa aqui mesmo, a pessoa no seu dia a dia, ela é abordada e alguém decide fazer uma prova da sua fé. Fala, ó, nega a Cristo ou você morre. Aí você foi colocado diante de outra perspectiva. Porque o que está sendo requerido aí não é somente a questão da proteção ou não da sua vida e da sua família, mas estão inquirindo acerca da sua fé. Aí onde entra, você vai querer proteger a sua vida ou você vai querer manter firme a sua fé em Cristo Jesus. Então, tudo isso é muito importante, tudo isso é muito sério. Ou seja, você quer manter a sua vida aqui ou a sua vida eterna? Por isso que eu falei, não é toda circunstância em que as pessoas estão inquirindo a sua fé. Não é toda circunstância em que as pessoas estão atentando contra a sua comunhão com Deus. Existe circunstância em que as pessoas simplesmente estão tentando tomar um bem, ou estão tentando atentar contra você, pessoalmente, não contra a sua fé. E é onde entra situações nas quais você vai sim se defender. Ou será que o crente vai sair por aí tomando tapa na cara de qualquer pessoa? Seria tolo se assim fizesse. Né? Agora, você vê, por Cristo, aí sim, eu me disponho. Eu falo, não, se for para não envergonhar o nome de Cristo, eu aceito. Mas veja que aí, de novo, Cristo é o bem maior. É o bem maior, é o meu objetivo final, é o meu paradigma, é Cristo. Agora, em relação às demais situações que não envolvem uma questão de fé, aí necessariamente você vai ter que pesar caso a caso. E é o que as hebreias fizeram. Os dois casos aí foi para preservar bem maior. Um bem maior, que é a vida das crianças, ou que era, no caso, as pessoas ligadas ao Deus verdadeiro, né? O Deus que aquela mulher, de fato, reconheceu como Deus verdadeiro. Aparentes falsidades, que foi o que eu vi aqui agora com vocês. Deixa eu ver a hora, que oração. Daqui a pouco a gente encerra, hein? Em quais circunstâncias não devemos falar a verdade? Uma pessoa extremamente radical diria que a verdade deve ser falada em toda e qualquer circunstância. Mas a própria Bíblia nos faz saber que houve caso em que a verdade foi omitida e até mesmo modificada por alguns dos seus grandes personagens. A fim de obterem algum livramento. Com essas palavras, não estamos aqui incentivando alguém a faltar com a verdade. Somente porque houve casos na Bíblia em que alguém agiu assim e não foi censurado por Deus. Aí ele coloca aqui as situações, que eu vou tentar passar para vocês rapidinho. Quero tentar aproveitar aqui essa oportunidade, veja. Aí com relação a isso tem um texto ali, quando ela é usada, aqui ó, quando ela é usada para promover males, tá certo? E aí tem essas situações que eu coloquei até ali já, no slide. Em quais circunstâncias não devemos falar a verdade? Aí eu trouxe um texto de Provérbios para reflexão, porque em relação a isso aqui o melhor é o estudo de caso, né? O melhor é a gente colocar a Bíblia Sagrada para nos orientar nessa análise. Então, ó, o que encobre a transgressão, veja como a Bíblia é muito clara, muito verdadeira. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Então, aí onde você entra, a leitura de diversos conteúdos da Sagrada Escritura, né? Então, você tem um conteúdo de Provérbios. O conteúdo de Provérbios não é um conteúdo legalista, determinista, como os 10 mandamentos. É aquilo ali, pronto. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então, é uma determinação. Está prescrevendo. O conteúdo de Provérbios é um conteúdo reflexivo. Ele traz sabedoria. Então, ele coloca diante de você essa sabedoria que te ilumina numa tomada de decisão. Aí é você que vai, como um artífice, você vai moldar ela ao caso específico. Então veja, no caso aqui dessa questão da verdade, o comprometimento com a verdade. Não é só porque você está dizendo a verdade que necessariamente você tem uma boa intenção com a verdade. As pessoas maquiam uma intencionalidade completamente perversa debaixo de uma suposta verdade. E é onde a Bíblia Sagrada, ela percebe esse tipo de situação. Onde ele fala, olha, o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Eu acho que o melhor caso para a gente analisar isso aí são os casos de família, né? Que nem aqueles programas, né, do SBT, casos de família. Então veja, na família existem muitos problemas, muitas mágoas, né, muitas feridas em relação a isso aí. Então no histórico familiar,
existe um momento que vai ter lá algum problema, vai ter alguma rusga, um cunhado com outro cunhado que tiver um desentendimento, e aquilo deu briga, aquilo deu polícia, e aquilo separou a família por muitos anos, até que vai passando os anos, vão nascer dos filhos, vai tendo uma reaproximação, né? E aí resolvem pôr uma pedra naquilo, né? Aí começam lá devagarzinho a frequentar um Natal, frequentar um fim de ano, se respeitando, cada um no seu lugar. Exatamente. Às vezes a melhor forma de restabelecer às vezes uma comunhão é as pessoas se respeitarem. Então veja, muitas das vezes tem pessoas que são muito diferentes das outras. Então as pessoas não são iguais, os 5 dedos da mão não são iguais. Então às vezes a pessoa ela é tão diferente da outra que ela fala, a melhor maneira de eu me relacionar com ela é eu respeitando ela e me respeitando. Então cada um vai ficar no seu lugar. Um senta na sala, outro senta na cozinha. E ficam ali. Quando passa, se cumprimenta, é respeitoso, tal. Estão no mesmo lugar. Quando tira foto, um fica numa ponta, fica na outra, mas estão na mesma foto. Então estão se respeitando. Aí o que acontece? Quando uma pessoa ela está imbuída de uma má intenção, a primeira coisa que ela fala, na mesa do jantar, tá certo? Do Natal. Aí ela vai e puxa, desenterra aquele cadáver. Ele vai falar, não, mas lembra, né, naquele tempo que teve, né, um negócio assim, fulano falou isso, né, mas fulano estava certo, viu? Pronto, aí o que acontece? Se você puxar a pessoa de canto e falar, mas o que você está fazendo, seu desgraçado? A pessoa fala, não, eu estou falando a verdade. Eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu sou uma pessoa muito sincera. Quando, na verdade, ela é uma cobra. Porque o que acontece? Aquela informação é totalmente inútil. As pessoas que estão ali já sabem o que aconteceu. As pessoas que nasceram depois do evento não precisam saber, porque não é algo edificante, não é algo construtivo, tá certo? E quando ela põe aquela dinamite na mesa, né, o que ele está fazendo? A pretexto de falar a verdade, ele está provocando uma nova contenda. É quando, se as pessoas não amadureceram aquela questão, todo aquele sentimento de revolta ressurge, tá certo? Porque às vezes as pessoas, é um ponto às vezes, não é que é uma questão, não é que é questão que basta se perdoar, é uma questão que elas divergem mesmo naquilo ali. Não, um diz que é o Corinthians, outros diz que é o São Paulo. Não é o Corinthians, não é o São Paulo, não é o São Paulo, não é o Corinthians. Não adianta, não existe uma verdade absoluta que vai resolver essas questões, porque isso é algo muito pessoal, é algo muito do gosto, né? Então a questão assim é que não existe uma verdade que vai simplesmente apaziguar ali e unificar, porque é uma questão muito particular de cada um deles. Então quando alguém traz essa questão à baila, mesmo que ele esteja imbuído da verdade, esta verdade está totalmente comprometida com um sentimento, com uma intenção negativa, com uma intenção destrutiva. Assim, essa é uma verdade totalmente inconveniente. E aí ele coloca as definições. Ó. Quando ela é usada para promover males. Então, houve um apaziguamento e a pessoa traz a verdade ali somente como um instrumento de trazer novamente, né, ressuscitar essas questões. Em época de guerra, ele colocou, então, uma situação de guerra é uma situação na qual você não está num estado de segurança, você está num estado de risco iminente de vida. Então, por exemplo, um soldado apanhado, né? Um soldado foi capturado, ele está sendo torturado. Se ele é um soldado, de fato, comprometido com a sua causa, ele vai negar aquilo até a morte. Ele não vai entregar as posições estratégicas do seu exército, né? Ou até ser resgatado. Então, o que acontece? Ele para ocultar, tá certo? Para proteger o seu povo, ele vai fazer o que for preciso. Ele vai fazer o que for necessário. Então, é uma situação na qual a verdade ali seria inconveniente, porque a verdade seria destrutiva em relação a todos os seus compatriotas que contam com ele. Ele tem um compromisso, né, com essa causa. Em obediência à norma do dever. Então, você vê nessa situação a questão da verdade, ela muitas das vezes terá que ser, vamos dizer assim, melhor trabalhada na operação, por exemplo, a polícia, né? Cumprimento a norma do dever, a polícia vai colocar uma pessoa infiltrada numa quadrilha para poder fazer uma grande apreensão, né? Pegar os cabeças mesmo e desmontar toda aquela facção.
que ele vai fazer? O policial norte-americano faz muito isso, né? Aí infiltra uma pessoa lá dentro. Aquela pessoa infiltrada, ela está livre, vamos dizer assim, até para cometer certos crimes. Porque se ela não fizer, os traficantes ou os criminosos ali vão desconfiar dela. E aí a posição dela não vai ser garantida e ela vai ser morta. E a operação vai toda, né, vai fracassar. Então o que acontece? No cumprimento do dever, ela está dizendo ali uma mentira ou está praticando até um crime, mas com o objetivo, né, de desmontar toda aquela quadrilha. Aí você também tem que se precaver de uma coisa, porque colocando essa situação, você pode dizer para mim, então os fins justificam os meios. Olha o problema. Então cada situação levanta uma nova questão, cada situação levanta uma nova possibilidade. Maquiavel, né, que o pessoal coloca como sendo de Maquiavel essa ideia. Os fins justificam os meios. Não é essa a questão. Por quê? Os meios são tão importantes quanto a finalidade. Então, qual é a sua intenção com essa ação? Essa é a questão. Às vezes a pessoa, a pretexto de destruir alguém, fala a verdade. Só que a verdade dela está numa intencionalidade completamente destrutiva. Só que às vezes a pessoa, para promover um bem, ela engana. Você quer ver? Isso aqui vai ser discutido até depois, mas eu vou trazer. Uma pessoa está em estado terminal no hospital. Estado terminal, um câncer, né, no cérebro dela, uma questão que está destruindo. Ela tem horas de vida só. Aí o médico chega para você e fala, olha, o diagnóstico é esse, tá? Não tem o que fazer, não tem como abrir para operar. Ela tem horas de vida só. Só que se você disser isso para ela, você vai acabar com ela. Então o que você faz? Não diga. Vamos levando aqui, chama os parentes, chama a mãe, chama o pai, chama todo mundo, né, para vir visitar, para ir ver, porque a qualquer momento ela morre. Então o que acontece? O que você está fazendo ali com ela? Você está enganando ela. Eu não vou dizer para você que você não está, você está. Já está morrendo mesmo, pode fazer contar. Você vê, ó, a verdade para ela ali, sim. A verdade para ela ali vai servir de quê? Somente para ela entrar em pânico e adiantar a morte dela. Exatamente. Aí ela assalta, exatamente. Mas o risco é grande. Então, às vezes a pessoa precisa esperar, vai vir a mãe, vai vir o pai. Vai relevando, vai né, enganando ela ali da maneira que puder. É comum os médicos dizer, deixem ir, deixem fazer, deixem passear, deixem porque... Porque é os últimos momentos dela, ela tem que aproveitar da melhor maneira que puder. Então, essa situação aí não enquadra quando a Bíblia fala, se você vê o teu irmão indo para o mau caminho, chame ele e converse. A segunda vez, chama ele também e conversa. Na terceira, aí chama uma ou duas testemunhas e conversa com ele. Na primeira, você já não está encoberto no erro dele? Já porque você primeiro está tratando particular. Mas a Bíblia permite. A Bíblia permite. Por quê? Porque é uma situação na qual, se você convence ele de pecado e ele se arrepende, né, você pode, juntamente com ele, trazer a salvação. Agora, se num primeiro momento você já leva logo todo mundo, você às vezes pode causar revolta nele e ele se perde. Agora, na primeira ele não te ouviu. Na segunda, você... Isso. Na segunda você levou o pastor, ele também não ouviu. Na terceira você já apresenta para a congregação, não é mais por ele, é por causa da congregação. Para a igreja saber, essa pessoa, ela é uma pessoa, ela é teimosa, ela persiste no erro, então ela não está em comunhão conosco. Né? Se ela quiser entrar e sentar, que entre, mas ela não está em comunhão, né? Ela não aceita correção. E aí tem essa questão aí, mas de fato, ele aconselha dando oportunidade da pessoa de se reconciliar. Exatamente, porque ali você tem, é um engano? Sim, é um engano. É um engano mesmo. Só que o engano que tem a intenção de promover para a pessoa algum bem. Então, mas omissão de fatos, né? Exatamente. Essa situação daqui é bem interessante, porque é o seguinte, se você falar a verdade, a pessoa dá um infarto na hora, o que a família vai achar? Vixe, Matou. meu Deus. Mas o médico disse que só tinha 2 horas, né? Mas 2 horas pois é. Não vai querer saber. Não vai mesmo. Tem verdade, que é 2 horas. Quantas vezes o médico falou, né, que você tem tantas horas e a pessoa se salva? Tem situações, exatamente, tem situações assim. Tem verdades que Muito bom, você falou isso aí, sabe o que eu lembrei? Agora, olha, me desculpe se eu errar o personagem, mas é um personagem importante nas ciências.
Eu não sei se foi Thomas Edison. A Ed, se conhecer a história, me ajuda. Mas tem uma pessoa que tinha deficiência, tipo um retardamento. Um retardamento. E a escola não sabia mais, a pedagogia muito atrasada, muito arcaica, né? Então não tinha muitos recursos, não tinha psicopedagogo e tal. Então o que acontece? A escola tentava ensinar, o cabra não aprendia. Tentava ensinar, o cabra não aprendia. A escola mandou uma carta para a mãe, falando, não temos o que fazer pelo seu filho, ele é um retardado. Ele não tem o que, ele não aprende, tá certo? A escola mandou, na maior sinceridade, não tem o que fazer. Acho que foi Bill Gates. Não, acho que não, é mais antigo que Bill Gates. Aí mandou a carta, acho que foi Thomas Edison mesmo. A carta, não tem condições, ele não aprende, ele não desenvolve, ele tem um retardamento e tal. Aí o filho, inocente, né, com a carta fechada, chegou e entregou para a mãe, né? Aí a mãe começou a ler a carta. E o filho ansioso para saber o que está escrito, né? O que diz. E a mãe ali, né, naquele impacto, né, chorando, né, derramando lágrimas e tal, né, naquela situação em relação ao seu filho. Aí ela pro filho dela, o que ela diz, né? A mãe disse pro filho, olha, não, é o seguinte, a escola está dizendo que você é um menino muito especial, é um menino muito inteligente, e eles não têm mais o que ensinar para você, eles não sabem mais o que ensinar, então eles pediram para você aprender em casa, para você não atrapalhar as outras crianças. Olha o que ela falou, ela inverteu totalmente, né? O cara... Aí o impacto assim, que ele recebeu, que ele ia receber uma destruição total sobre toda a perspectiva dele, ele recebeu uma injeção de adrenalina, né? Onde ele se tornou um dos maiores inventores, né? Claro que depois ele foi bem picareta em outras coisas, mas... Na escola dominical, ele recebeu uma injeção de adrenalina com aquilo ali. A lâmpada, aí um monte de coisa, né? Corrente elétrica, uma coisa assim. Na escola dominical, uma criancinha pequenininha trouxe um desenho todo Aí eu veio me mostrar, eu falei, nossa, tá lindo. Depois a outra maiorzinha chamou ali no cantinho e falou assim, ô tia, por que você falou que o desenho dele é lindo? Então, ficou indignada, né? A gente faz isso todo dia. Faz. Faz sim, exatamente. O que você está fazendo ali? A questão ali não é somente verdades e mentiras, ou conceitos do que é bom, do que é ruim, do que é feio. Ali é a questão de você interpretar, você trazer a possibilidade da criança, ela ter a perspectiva de que ela tem potencial, de que ela pode crescer, de que ela pode se desenvolver. Então, você utilizou aquilo só como ponto de partida. E aquilo ali naquela hora foi o máximo dela. Exatamente. Então, a forma que ela se expressou, aquela expressão da arte dela. Agora, em vez de você destruir totalmente a perspectiva dela, você tomou aquilo como ponto de partida para o crescimento. Então, você incentivou o crescimento. Aí é onde entra a intencionalidade. Intencionalidade, ela está sempre ligada à ação. Então, não basta somente a ação em si, mas a intenção pela qual foi tomada aquela ação. Se você vê Isaías, quando ele fez aqui, você não tem isso não. Ele chegou e bateu e falou assim, ó, se tu não consertar, tu vai morrer, tu não vai levantar bem não. Sério mesmo, exatamente. Esse negócio de ficar, a pessoa tá morrendo, não, você vai viver, não, você vai morrer. Ali a orientação que veio do próprio Deus, porque aquilo é que ele precisava. Era aquilo. Se fosse nos dias de hoje, ela ia fazer isso aí. Eu sei. Tem que tomar muito cuidado, principalmente quando vem uma orientação da parte de Deus, que aí foi muito direto, né? Direto. Foi isso que ele tinha que receber, que é isso que ia ser o impulsionador da ação, exatamente. Era a verdade nua e crua, aquilo que ia de fato impulsionar uma ação. E quando o pregador fala que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, ele está mentindo? Então, aí onde entra novamente aquela questão da intenção. O pregador está dizendo a verdade. Está dizendo a verdade. Só que tem que tomar muito cuidado nessa afirmação da verdade. Porque se você construir a verdade, né, com riqueza de detalhes, você pode estar, na verdade, instigando a pessoa a aceitar Jesus por medo. Claro que também existe casos que a pessoa aceita Jesus sim por medo e depois se converte e tem um relacionamento verdadeiro com Cristo. Mas tem pessoas que, na verdade, estão na igreja e não têm um contato verdadeiro com Deus, mas somente estão tentando se livrar do medo. Estão vinculados a Deus somente no âmbito do medo e não do relacionamento sincero, amoroso, verdadeiro. Então, o pregador, ele está dizendo a verdade. A pessoa pode estar lá fora, ser atropelada e não ter
outra oportunidade. Sim, pode ser. Agora, será que você tem que construir isso, né, de modo a obrigar a pessoa naquele momento a concordar ou aceitar a Cristo somente porque você está coagindo ela, que é uma coação? E outra, na pregação, ele precisa dizer o tempo todo, do início ao fim, essa frase, só aquilo, só aquilo, só aquilo, e o amor. E às vezes toda essa coação dele é que para a pessoa aceitar Jesus no ato em que ele está pregando. Então aí é onde entra a intencionalidade. A preocupação não é com a alma, é com ele. É para que aquele número de pessoas venha à frente no momento em que ele prega. Porque muitas das vezes a palavra que ele falou já foi eficaz, já operou, já trabalhou no coração da pessoa. Simplesmente ela vai para casa, aquilo vai cada vez mais impulsionar, vai arder no coração dela, e no próximo culto ela estaria lá e aceitaria Jesus. Só que ele diz, não, no próximo culto não, tem que ser agora. Aí onde ele vai criar todo aquele terrorismo, né? Aquele terrorismo ali para a pessoa vir já, vir agora. Aí vai, né? Os demônios estão vindo para te pegar. Exatamente. Estou vendo ali com as correntes. Aí cria todo aquele terrorismo, né, para a pessoa. E às vezes aquilo que a pessoa já estava tão desejosa de aceitar, só não teve coragem naquele momento, ela acaba destruindo totalmente aquela mensagem, né? Virando outra coisa. Ou o que constitui uma mentira? Já estou acabando, viu? Acabou sendo aula tempo normal mesmo. Eu estou acabando aqui, ó. O que constitui uma mentira? Olha só, mentir não é simplesmente anunciar uma falsidade. Para que se constitui uma mentira, é necessário, para que se constitua, né, uma mentira, é necessário que o anunciado tenha a intenção de enganar, quando ele tinha a obrigação de falar a verdade. Mas quando ele não tem a obrigação de falar a verdade, mesmo falando ou indicando o que não é verdade, não se constitui mentira no sentido moral do termo. O tempo de guerra, como foi mesmo já tratado aqui atrás, ele está dando uma explicação maior. Então veja, existe aí a ação e a intenção. Então muitas das vezes a pessoa estava numa situação na qual tudo lhe favorecia dizer a verdade, só que ela disse a mentira porque ela queria tirar algum benefício próprio, pessoal, dessa mentira. Aquilo lá, fala que eu não estou. Não é que você vai ter um grande prejuízo, é que você está com preguiça. As mentirinhas brancas, né? Tem que tomar cuidado, que essas mentiras elas vão minando cada vez mais o nosso relacionamento com a verdade. Você está agindo irresponsavelmente. É como uma pessoa que lida com algo muito perigoso, algo inflamável, e ela lida de forma irresponsável. Uma hora vai pegar fogo, uma hora você vai se queimar, porque você está lidando de uma forma irresponsável com aquilo, né? Então veja, a pessoa começa com um monte de mentirinha branca que vai começando a habituar ele. Aí começa toda a situação em que ele tem uma dificuldade, a primeira saída dele é a mentira. Tem que tomar cuidado também para não fazer como o Bernardinho faz, né? Do vídeo que eu digo, mas não das minhas intenções. Das intenções, exatamente. Sendo que, na verdade, ele está se beneficiando, tendo um benefício próprio daquilo ali, e ele se acostumou com a mentira. Então, nós estamos falando de situações de exceção. Existe uma exceção na qual a situação em que você mentiu, ela tinha uma intenção que era proteger, tá certo? Que era promover, né, a verdade de Deus acima da mentira do homem. Então, olha, tudo bem, o rei determinou isso. Só que quem é o rei diante de Deus? Então, olha, diante da verdade de Deus, eu vou mentir para esse endemoniado aqui. Mas por quê? Porque a verdade de Deus é superior à mentira dele. É superior a esse autoritarismo dele. Agora, quando você começa a puxar isso para você e tirar benefícios pessoais disso, pronto, você está destruindo sua moralidade. Aí você vai acabar se habituando com a mentira. O que é mentir? Eu até coloquei ali, ó, o que constitui a mentira. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Olha só do que ele está falando, de sacrifício. Então, o que é um sacrifício? Sacrifício é algo bom. O sacrifício é algo maravilhoso, algo que você oferta a Deus. Só que Deus diz o sacrifício dos ímpios. Então, por trás do sacrifício está um ofertante. E o ofertante é ímpio. O ímpio, ou seja, sem piedade, né? Sem temor de Deus. Então, o ímpio que está trazendo sacrifício, ele contamina o sacrifício. De modo que o sacrifício não vale mais nada.
Por quê? Ele não tem um relacionamento com Deus, ele não se submete à palavra de Deus, ele não se humilha diante de Deus. Então Deus não tolera aquele sacrifício, quanto mais oferecendo com má intenção. Veja, mesmo que ele estivesse ali com uma boa intenção, não, eu hoje amanheci bem com Deus, né? Só que ele não quer largar o pecado, só que ele não quer largar as más práticas, ele não quer parar de dar falso testemunho, mas ele quer ir lá e dar uma oferta para Deus. Veja, aquela oferta foi inútil, Deus não recebe. Por quê? A oferta, ela tem que também estar vinculada ao ofertante. O ofertante tem que estar relacionado com o culto. Então, quando você oferece sacrifício, ali está vindo parte daquilo que você é. Você está oferecendo para Deus. Senhor, eu estou entregando aqui, simbolizando a entrega que eu faço de mim mesmo, né, para o Senhor. E aqui esse mecanismo através do qual eu quero de fato que esses pecados sejam perdoados. Porque eu quero me livrar desses pecados. Eu quero me desvincular deles. Agora o cara, não, eu vou entregar aqui porque eu já sei que eu vou limpar minha barra e eu vou cometer de novo os mesmos pecados. Eu falo, não, isso aí é totalmente inútil. Desperdício. Mas você acha que, por exemplo, chegar um ricão aqui e falar assim, não, por essa oferta aqui não é aceitável? A oferta? É, claro. E nós não temos poder... Não, exatamente. Não, mas é oferta. Nós não temos poder para julgar. Então não é dado, né? Não julgueis, não sereis julgados. Então... Você não pode chegar e dizer, olha, eu não vou aceitar não porque eu acho que você é picareta. Não, não sei. De repente aquela pessoa se arrependeu de seus pecados. Agora tem uma outra coisa. Eu sei que aquilo é fruto do tráfico. Aí é outra coisa, né? Eu sei que aquilo é fruto de roubo. Não quero vinculação com isso aí. Mas se é uma pessoa normal, natural, aí é um compromisso dela com Deus. Talvez ele esteja ofertando aquilo com o coração limpo mesmo. Fala, não, eu quero beneficiar a obra de Deus. E muitas vezes esse ímpio não é o que está fora. Ah, sim. O ímpio às vezes é o que está dentro ali da... problema. Esse que é o desviado da igreja. É verdade. Esse que é o problema. Porque às vezes o ímpio, como o Júnior falou, é aquele que comete a impiedade. Exatamente. Então não é um sujeito definido, né? Não necessariamente alguém de fora. O ímpio pode estar... exatamente. Que uma pessoa que não... Conhece, mas não honra a palavra. Não honra a palavra, não tem compromisso com a palavra. Sim. Exatamente. A Bíblia chama ele de cão, né? Isso, exatamente. Ele está ali, mas ele não faz parte. Aquele que examina, vou encerrar por aqui, ó. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele examina a intenção dos Espíritos. E é ele que intercede pelos santos. A gente parou aqui, ó. Mentira. É verdade que a gente parou aqui, viu? A mentira, página 35. 35, a gente vai seguir dela. É verdade que a gente falou mentira. Ó, não está tendo reunião de obreiro, então a gente vai fazer, né? Não está tendo reunião de obreiro, né, pastor? Então a gente vai, segunda-feira que vem aqui. É verdade que a gente falou na mentira. É verdade que a gente parou na mentira aqui, ó. A mentira está escrita aqui, mas é verdade que a gente parou aqui. Então a gente vai interromper por aqui. E se Deus quiser, segunda-feira que vem, eu acho que o Adelício está até querendo retomar as aulas presenciais aí para todo o setor. Mas aí, graças